Bom dia a todos, né? Primeiramente queria agradecer a presença de todos aqui que conseguiu chegar, até porque estava um trânsito bastante grande para chegar, acho que tem mais gente chegando também, né, no evento ainda. Algumas pessoas até falaram que ia chegar um pouquinho depois. Queria agradecer também aos patrocinadores por ter ajudado a gente a organizar o evento e também ter propiciado que esse evento acontecesse. Falar um pouquinho do evento, né? Esse evento, na verdade, é a primeira vez que a gente está fazendo como um evento separado de outros eventos que a gente já organizou, mas já é o 6º ano que esse evento acontece, né? Foi uma ideia desse evento, até surgiu no H2HC, eu, junto com o Rodrigo, que está ali, a gente organiza o evento H2HC hoje, né? E esse evento surgiu, na verdade, com uma ideia do Fernando dos Santos, que ele também está para chegar aqui no evento. E foi com a ideia de... Ele falou assim, puxa, eu vou no H2HC, mas na verdade não é um evento, né, que eu consigo entender direito, mas eu gostaria de conversar com essas pessoas que vão no H2HC, eu gostaria de conversar com os profissionais que vão palestrar no H2HC, mas não, assim, a palestra, o nível da palestra é um nível que de repente eu não consigo acompanhar, né? Então, a ideia de ter criado o H2CSO é, na verdade, para colocar os gestores e o pessoal corporativo junto com as pessoas, com os hackers, as pessoas mais técnicas, para até, na verdade, né, ter o benefício dos dois lados. Os hackers conseguirem, né, entender, na verdade, muitas das vezes um mundo corporativo que às vezes tem limitações de entendimento, né? Talvez um hacker tenha uma certa rebeldia, alguma certa, né, uma certa visão de como é o mundo corporativo que às vezes acaba não acontecendo, né? E também os gestores, né, poder tirar dúvidas técnicas, né, e poder, né, ter essa visão também de alguém mais técnico, né, de como, né, que pensa a cabeça dessas pessoas, ou os tipos de coisas que são possíveis de acontecer, que muitas das vezes está limitado, né, esses conhecimentos a algumas pessoas. Então, foi daí que surgiu esse evento, daí a gente acabou fazendo, na verdade, um painel, né, dentro da H2HC também, e foi organizado até pela Decision Report, né, que hoje ela organiza o Security Leaders. Então, o próprio Security Leaders, a ideia do Security Leaders surgiu do painel do H2HC. Né? Então, assim, eles fizeram, na verdade, o primeiro painel H2 Hackers to CSO dentro da H2HC, gostaram do formato, daí criaram o Security Leaders, que na verdade é um formato de painéis, né, que é no estilo de debate, que é no estilo que na verdade a gente vai fazer hoje aqui, também, na ideia nossa original. Né, e foi daí que acabou surgindo o Security Leaders com vários debates, com os gestores e pessoas mais técnicas. Inclusive o painel H2CSO continuou também dentro do Security Leaders, apesar da gente também fazer dentro do H2HC. Aí agora a gente resolveu, né, separar um pouco o H2HC do Hackers to CSO. Né, e a gente resolveu fazer um evento, né, de dia de semana, que normalmente a gente fazia de final de semana, e na verdade o público corporativo no final de semana quer ficar mais em casa, ao invés de, na verdade, estar indo para eventos. Né, então a gente fez dia de semana, num lugar mais especial, até para a gente conseguir, né, trazer as pessoas que a gente queria e acabar até divulgando aí, né, disseminando conhecimento. Bom, a gente vai ter 4 painéis, a ideia é que tenha um moderador, né, nesse painel, né, e esse moderador vai estar, né, fazendo perguntas e, na verdade, também, muitas das vezes, até certo, de vez em quando tinha uma discussão, mas acho que não acontece aqui. Né, às vezes o pessoal mais técnico falava uma coisa, o pessoal, né, de gestão falava que não era bem assim que acontecia e vice-versa. Mas, né, o primeiro painel nosso vai ser sobre criptografia, né, e privacidade no mundo corporativo. Né, e já é logo em seguida. Depois a gente vai ter almoço. Depois a gente tem mais 2 painéis. Um sobre carreiras em segurança da informação e desenvolvimento de equipes. Outro sobre espionagem e os ataques avançados. E, para fechar, né, a internet das coisas, né, e Being Your Own Device. Para a gente, é o último debate. Depois a gente tem um coquetel aqui com bebidas e tudo mais no final do evento. Então, queria já chamar aqui o primeiro moderador, né? Quem estava até para fazer essa moderação desse painel era o Galeno, só que o Galeno acabou tendo um problema, né, de conjuntivite, ele acabou preferindo não vir até para não acabar ter problema de estar espalhando. E aí a gente, né, convidou o Lincoln, né, que aceitou o nosso convite. Então, aqui, né, o Lincoln então, é o moderador. A gente vai ter nesse painel, né, sobre criptografia e privacidade em redes corporativas o Benaton, o Leandro Benaton, que é do Terra. Vamos ter também o Fabiano Martins, que é da Scopus.
tem o Gabriel Negreira, que é da Intel Security, e o Rodrigo Branco, que também é da Intel Security, não, da Intel, só Intel. Bom, gente, missão dada, missão cumprida, né? Então, vamos iniciar os trabalhos aqui. Agradeço ao Rubira a presença. Gabriel, né, que nos honra vindo lá de fora, né, dos Estados Unidos, estava um tempo lá, ainda está, né? Só veio aqui para participar. Fabian e Benaton. Bom dia aos senhores e senhoritas presentes ao evento. É interessante a gente começar esse painel justamente falando da cabeça da cobra, de tudo que vem em torno desse assunto, né, que é a NSA. Né? Eu acredito que pós-NSA, pós-Snowden, muita coisa mudou no ambiente corporativo das grandes empresas, né, para a gente poder entender melhor essa questão da criptografia, como é que estava sendo feita essa análise. Será que estávamos realmente fazendo da forma correta ou não, ou o que precisa mudar, o que precisa melhorar? Então, o modelo é interessantíssimo, né, que a gente vê o lado técnico, o lado executivo, né, um demanda o outro e, dentro da necessidade, o outro demanda um. Né. Então, vai ser, eu acho, bem interessante. E começar pelo que lado? Vamos começar pelo lado da direita. Né. Então, Gabriel Rubira, por favor. Bom dia, meu nome é Gabriel. Eu trabalho como pesquisador de segurança na Intel e também sou editor da H2HC Magazine. Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo, como vocês viram, minha voz é forte, então eu vou fazer todo mundo acordar se eu ver alguém dormindo. Eu trabalho como pesquisador sênior do time de segurança da Intel, junto com o Gabriel. Só para clarificar aqui, né, nós somos do time de CPU Security, tá? Então a gente faz segurança do core dos processadores, não desenvolvimento de produtos de segurança. Fabian, da Scopus Tecnologia, eu sou responsável por desenvolvimento de produtos, especificamente produtos relacionados à segurança, e sou assessor por assuntos de PCI também na Scopus. Sou Leandro Benaton, ninguém mais me chama. Desde que eu entrei no Terra há 15 anos, nunca mais eu escutei me chamarem de Leandro, e algumas vezes quando me chama, parece que não sou nem eu. Normalmente me chamam de Benaton ou Bena, e fiquem à vontade para qualquer um dos dois. Estou há 15 anos no Terra, que é uma empresa do grupo Telefônica, e na parte de segurança desde que o Terra fez a primeira estruturação da área de segurança da informação. Bom, perguntei do Rubira agora se a plateia pode parar para fazer pergunta, então, por favor, sintam-se à vontade nas falas dos debatedores para vocês fazerem perguntas, tirarem questionamento. Eu acho interessante a gente começar com o lado esquerdo, que é o lado do executivo, né, que é o lado que demanda, é o lado que sempre está nessa parte de compliance, para ver se está tudo ok, enfim. A visão de vocês antes, né, da NSA, como é que vocês estavam com essa visão, e pós o Snowden, como é que vocês estão tratando, como é que está sendo feito isso hoje em dia, e como é que vocês enxergaram esse novo momento, né, em relação à privacidade e criptografia para proteger a informação pessoal dos seus clientes, né, e até mesmo dos seus próprios funcionários? Acho que a gente tem 2 pontos. E eu vejo que o caso Snowden mostrou uma coisa que todo mundo sabia que acontecia e deixou algo claro. Então, quando você imagina que tem um problema, você ainda tem a expectativa do ser humano de que, não, talvez seja uma suposição. E a partir do momento onde chega alguém como Snowden e mostra que a sujeira estava debaixo do tapete, o tapete já estava da altura da mesa, começa a mostrar o desespero. Então, eu acho que esse desespero é algo que todo mundo já conhecia e que todo mundo que é técnico e todo mundo que eu vejo aqui, muitos rostos familiares nos eventos de segurança, já vem acompanhando há bastante tempo. O lado do executivo tem um lado bastante injusto, que é, ele enxerga os problemas, porque os hackers ou os profissionais técnicos vão trazer os assuntos. E você tem que conviver com o problema. Você tem que conviver com o problema, muitas vezes, por conta das decisões da própria organização. Do mesmo jeito que um executivo de marketing fala que ele tem que fazer determinado investimento, porque isso é o que vai trazer assinantes, e o board define que não, aquela verba não está aprovada,
Do ponto de vista do profissional, do executivo de segurança, é a mesma coisa. Você tem que conviver com uma situação de risco, um problema que você tem a maior claridade sem poder tomar alguma ação. Então, essa sensação é a que eu tenho em alguns momentos onde você tem a visão de um todo, e a função do executivo principal é mostrar para os tomadores de decisão da empresa o que aquilo pode afetar. Do ponto de vista de privacidade, hoje, e a gente sabe que é muito importante a gente tomar e ter proteção dos dados dos milhões de assinantes que o Terra tem, por exemplo, principalmente pelo ponto de vista de que esses dados podem ser usados para outros tipos de ataques. Com as informações pessoais de endereço, CPF ou mesmo informações financeiras, uma pessoa mal intencionada pode chegar até o ponto de ligar e pedir para cancelar a luz, a energia elétrica de uma residência, porque ele tem todos os dados cadastrais e a validação, identificação positiva de um assinante num call center vai ser válida. Então a gente enxerga, e o ponto de vista em privacidade em relação a essas questões que eu vejo hoje, todas as empresas têm que estar protegidas. Porque se uma da cadeia falha, impacta todas as outras. E do mesmo jeito que todas as empresas que têm atendimento de call center têm um modelo de identificação positiva, o Terra tem o dele. E se vazam dados de outras empresas, o Terra pode ser afetado ou pode ser alvo de uma tentativa de ataque. Aí vale lembrar que a gente no Brasil não tem uma legislação específica para proteção de dados pessoais ainda, né? Esse projeto está no Marco Civil, quem não sabe. Foi feito um anteprojeto de lei de dados pessoais. Esse projeto atualmente ele se encontra no Ministério da Justiça. E alguma hora ele vai sair para o Congresso Nacional, como foi o Marco Civil da Internet. Fabiano, qual a sua visão que você tem dentro da Scopus, que é uma empresa também que preza muito por criptografia e privacidade? A Scopus tem uma tradição de mais de 30 anos na área de segurança, né? Vem apoiando principalmente o Grupo Bradesco e outras organizações de forma consultiva e desenvolvendo produtos. E certamente a gente convive com isso o tempo todo, né? A gente convive exatamente com a situação de conhecer o problema, muitas vezes alertar o problema e pedir pelo amor de Deus para deixar a gente resolver o problema, e muitas vezes não, nós temos outras prioridades, nós temos outras demandas, e a coisa só acontece quando alguém tropeça no tapete, né, que está quase da altura da mesa. Gostei do exemplo, eu ia falar do ventilador, mas o seu é mais bonitinho, o ventilador é feio. Então, eu acho que o que o Snowden fez foi isso, né? Foi colocar às claras uma coisa que todo mundo sabia, que é uma questão da cultura das empresas também, né? As empresas não... dificilmente uma empresa vai falar dos erros que ela cometeu, das fraudes pelas quais ela passou e das brechas de segurança que ela encontrou, né? Ela sempre vai falar, não, meu ambiente está protegido, meu ambiente está seguro, e normalmente se trata o que eles chamam de política de segurança como um crucifixo para um vampiro, né? Como se eu imprimo a política de segurança, enrodo no backbone e está protegida a minha rede, né? A gente sabe que isso não acontece, né? Então, por exemplo, você fala, nós temos uma política de segurança que preza pela privacidade. Beleza, como você está monitorando isso? Como é que você está controlando isso? Como é que você está garantindo que seus usuários não estão saindo com pendrive daqui, com dados do usuário, um Excel com todas as contas bancárias, etc. Como é que você está garantindo? A nossa política protege. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos. Acho que o Snowden mostrou isso. A gente tem que ser menos burocrático, né? As empresas têm que passar a ser mais realistas, né? A encarar o problema de frente e falar, não, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, está no meu plano, eu vou implantar um DLP, eu vou administrar o DLP, porque implantar também é uma solução. Larguei lá, né? Ou delarguei para alguém cuidar daquilo lá, sem monitorar, sem acompanhar, né? Não resolve o problema também. Então tem uma gestão efetiva de segurança. Eu acho que o Brasil é um país que, por um lado, tem historicamente aí os principais hackers do mundo, gente de referência, o Rubira está na Intel, tem muita gente boa no Brasil e no mundo, e por outro lado a gente está caminhando, né, no aprendizado da segurança, né? A gente não trata a segurança como por exemplo, a segurança do trabalho. A segurança do trabalho é voltada para ambientes naturalmente operários, né, onde você trabalha só com mão de obra.
Peraí, mas o Brasil é um país que já tem condição de pensar um pouco mais para cima, na parte da cabeça, da mente, né? E a segurança da informação e outros níveis de segurança deveriam ser tratados iguais. Ter mobilização, ter auditorias abertas, ter alguns movimentos que fizessem crescer esse movimento. E exigir também da diretoria uma formação maior nesse sentido, né? Muitas vezes os executivos brasileiros eles chegam à alta hierarquia executiva, muitas vezes apoiado por um crescimento político, às vezes um crescimento de posicionamento de liderança, que é importante, mas ele deixa de ter a humildade necessária para ver que ele precisa aprender muito ainda, principalmente nesses novos cenários de nova plataforma, daí que está o medo com o mobile, está o medo com o cloud, porque falta realmente conhecimento, o conhecimento está aí, é só procurar, né? Mas falta essa motivação para procurar. Então, o que eu acho é que existe um problema cultural muito sério para ser resolvido, existe ferramental, né? Só que a gente vai ter que trabalhar muito. Então, privacidade, segurança não pode ser tratada por política simplesmente, e não pode ser tratada simplesmente com ferramental. Tem que ter muito trabalho, muita revisão de processo. A questão do PID que ele falou é espetacular. 99% das empresas falam, nós temos processos de PID eficientes que garantem que o cliente foi propriamente identificado e está de acordo com a política da informação. Perguntou o nome da mãe, perguntou a data de nascimento, qual foi a última transação que ele fez pela internet. Vamos lá, né, gente? Isso não é PID, né? Isso não garante nada. O que a gente sabe que está vazando de informação, isso não garante nada. Então, esses processos têm que ser revistos. De repente, na linha de ter uma legislação que trata a questão de privacidade, talvez tenha que surgir normas que tratam auditorias e que autorizem determinadas empresas, determinado mercado, como, por exemplo, mercado financeiro, mercado de saúde, etc. Esse processo de PID seu não serve, você tem que plantar outro. Não está autorizado pela regulação você usar esse tipo de processo, porque ele expõe e ele não é seguro necessário para esse tipo de mercado. Para outros mercados, por exemplo, o cara compra boi pela internet, alguma coisa, pode ser, não tem esses requisitos, mas para outros mercados, talvez a regulação tenha que ser mais forte. Então a gente consegue identificar alguns itens do lado executivo, né, como por exemplo o Benaton levantou, né, que além dos problemas da gestão existem outros problemas, né, o lado técnico que eles têm que tomar conta, mas existem outros problemas e que eu acredito que sejam inerentes à gestão de pessoas, resultado para o alto escalão, orçamento, quer dizer, é uma vida bem corrida para o lado do executivo, né? Então a gente leva esse ponto para o lado técnico. O Fabiano levantou também um assunto interessante, que é esse ambiente protegido, diz que está protegido, e muitas das vezes as empresas não divulgam, né, que eles têm a própria vulnerabilidade. Mas a gente tem um lado de descoberta, né? E como é que fica esse lado? O hacker vai à empresa ou joga no mercado, enfim, é um debate até bastante interessante. Então, o Rubira vai poder tocar nesses dois assuntos aí junto com o Gabriel. Bom, senhores, primeiro de tudo eu vou contar uma historinha, né? Não sei se vocês sabem, mas eu e o Balestra, a gente não decide quais são as palestras aceitas do Hackers to Hackers. Existe um comitê técnico. Eu e o Balestra temos 1 voto em 4 nesse comitê técnico. Só que a gente tem uma grande vantagem em ser os organizadores do evento. A gente escolhe quem são os keynotes. E esse ano, particularmente, um dos keynotes do Hackers to Hackers é o Halvar Flake. O Halvar Flake foi um dos caras que criou em engenharia reversa o BinDiff, né, que são ferramentas para você comparar 2 binários e encontrar diferenças e conseguir identificar vulnerabilidades. Eu sou muito fã, obviamente, do Halvar Flake já há muitos anos, e foi uma grande honra ter ele aqui. E ontem ele havia me mandado o que ele pretende falar no keynote dele, né? E eu achei bem interessante, porque uma das frases que ele colocou, né, nessa proposta do que ele está querendo discutir, pedindo minha opinião, ele colocou um negócio que é bem assim, o atacante, ele tem um problema especificamente técnico a ser resolvido, certo? Ele tem que achar uma falha, explorar essa falha e monetarizar. É um problema puramente técnico. Não importa se quem é o atacante é a NSA, se quem é o atacante é um cara da esquina, se é um cara na Rússia, se é um cara na Índia. O problema do atacante é um problema técnico. O problema do defensor não é um problema técnico. O problema do defensor é um problema que envolve política, porque o gestor ele tem que aprovar as coisas para fazer na empresa, ele envolve gestão de pessoas, então um problema
com seres humanos, porque ele tem que garantir que as pessoas vão cumprir as normas que foram criadas, porque o papel aceita de tudo, né? A gente usa bastante no banheiro. Então, assim, é complicadíssimo o papel do defensor, é muito mais complexo do que o papel do atacante. E tem uma outra, é muito mais divertido atacar, né? Porque para pra pensar, quem está atacando é o tempo todo ficando feliz porque conseguiu. Quem está defendendo é o tempo todo não sendo reconhecido quando está defendido e tomando patada quando o problema acontece. E também o defensor tem que se preocupar com esse ponto que foi bem colocado pelos companheiros, que é a cadeia, né? Então, por exemplo, recentemente foi anunciado que o Dropbox foi invadido e diversas informações vazaram. Agora o Dropbox anunciou, não, nós não fomos invadidos. Foi serviços de terceiros que foram invadidos e as pessoas reusavam a senha no Dropbox. Quem vocês acham que vai ganhar a mídia? Todos os anúncios que a mídia saiu fazendo, falando que o Dropbox foi invadido, ou agora a correção do Dropbox? Não, nós não fomos invadidos, foram terceiros. Ou seja, todo mundo está falando do Dropbox ter sido invadido. Não importa se eles foram ou não. Essa é a percepção. E isso vai impactar o negócio deles. Então defender, sem dúvida, é muito mais difícil do que atacar. Né? Não tenho o que dizer. Uma outra questão, né, a relação da privacidade. As pessoas tendem a abrir mão tão facilmente da privacidade delas, né? O grande exemplo está aí, né? Facebook, Snapchat, todas essas redes sociais onde todo mundo está feliz postando diversas coisas sobre elas e pouquíssimas pessoas configurando os poucos quesitos de privacidade que essas redes dão. Ou seja, as pessoas querem dar informação. Elas realmente acham que não tem impacto elas darem informação. Foi feito vários questionamentos, né, em relação, nos Estados Unidos, principalmente quando surgiu essas denúncias da NSA, do tipo, e aí, a população americana apoia ou não apoia que as espionagens continuem acontecendo contra o próprio povo americano? E a maioria diz que não tem nada a esconder do governo. É um negócio impressionante, ou seja, a maioria das pessoas não está nem aí para a privacidade delas. Enquanto isso for assim, nas corporações vai ser muito mais difícil ainda, porque agora você tem que o indivíduo em si não se importa com a própria privacidade, quem dirá no ambiente corporativo. Né? Então, assim, o desafio é gigantesco. Existe uma solução para esse desafio? É complicadíssimo. Talvez a única solução seja tecnológica. A gente tem que impor a privacidade no indivíduo. Talvez não vá ter muitas opções a não ser essa. Nos Estados Unidos, uma coisa que a gente tem visto é que as empresas americanas foram impactadas por causa da espionagem, porque outros países, por exemplo, Europa principalmente, né, que se importa muito com a questão do indivíduo, não tem comprado de empresas americanas por causa das denúncias. Então todas as empresas começaram a querer lançar novas tecnologias. Então você vê, a Apple chegou e falou, não, agora não vai mais conseguir abrir os dados do iPhone. Aí o FBI já chegou e falou que o que a Apple está fazendo é um absurdo, fica aquele joguinho de palavras. A verdade é que continua sendo possível, mas pelo menos agora as pessoas acham que não. Só que assim, as empresas vão ser forçadas a impor privacidade nos usuários. Assim, é complicado, mas a verdade é, não vai ter muita opção. Tá? No ambiente corporativo, vai ser o que vai acabar acontecendo. Eu não acho que quem vai começar a impor essa privacidade vai ser os fornecedores, e sim essas empresas que estão sendo impactadas. Então, as empresas de cloud, porque elas estão sendo grandemente impactadas, empresas como o Dropbox da vida, que estão sendo grandemente impactadas, talvez o próprio Facebook, porque todas as empresas hoje de inteligência, hoje quando a pessoa fala de inteligência da informação, é basicamente o cara coletar dados em redes sociais. Não é mais a inteligência da informação que existia antigamente, que era o cara colocar um agente infiltrado em entidades, participando de grupos hackers. Antigamente a gente via a galera FBI, NSA, trocando exploits com grupos de hackers porque eles queriam ter informação. Hoje em dia eles não precisam mais fazer isso, porque a informação está aberta. Tá? Então eu vejo o mundo mudando e eu vejo as empresas impondo isso. Só fazer uma parte, Gabriel, seria o caso do Big Data. Um Big Data mais com informações para fazer uma análise futura. Na verdade, o Big Data é justamente o que as empresas de inteligência estão fazendo, né? Sem dúvida. Eles estão coletando tudo o que eles puderem. Muitas vezes as pessoas falam, mas eles têm capacidade de analisar? Não importa, porque eles estão coletando. No futuro, daqui 30 anos, o cara sabe todo o histórico de uma pessoa. Quando você sabe todo o histórico de uma pessoa, você tirou o direito da pessoa de mudar. Então, assim, o grande impacto nessa privacidade do ser humano, eu acho que é isso que o indivíduo não entende, é que você hoje pode ter um pensamento e daqui 10 anos você pode ser uma outra pessoa. Quando o governo sabe todo o histórico de que você foi no passado, você perdeu o direito de mudar.
O governo, a qualquer momento no futuro, vamos imaginar que no futuro a democracia não exista mais. Que todo mundo seja, sei lá, nazista, qualquer que seja a ideologia política, econômica, enfim, que seja escolhida pelo mundo no futuro. Uma pessoa que hoje apoiou abertamente a democracia, pode no futuro, daqui 10 anos, ser perseguida por isso. Porque ela não tem mais o direito de mudar, de sumir, de virar presidente. Né? Isso vai acabar. Tá? Eu acho assim, com relação ao ponto do atacante ser mais fácil, eu concordo que assim, um atacante, quando vai atacar uma empresa, na verdade a empresa tem muitos computadores, muitos funcionários, é um ecossistema gigantesco. Basta algum ponto de lá falhar, que o atacante, por esse ponto que falha, ele compromete todo o resto do trabalho. E eu acho que isso é complicado, porque às vezes tem uma infraestrutura, tem um monte de política que é colocada, um monte de gente olhando, mas basta somente um falhar, que isso compromete toda a empresa. E com esse negócio de rede social, não sei o quê, também basta somente, não só ser atacado, basta ter um funcionário que não segue, não tem os cuidados que deveria ter com a privacidade, porque ele acha que não é importante ou porque não tem problema, e algum comentário que ele faz em rede social sobre o produto da empresa que ele está fazendo, que isso é comum ver, saiu recentemente no jornal, diversos deles, basta ele dar um comentário inocente, conversando com um amigo, fazendo uma piada, que é o suficiente para o concorrente saber quando que vai sair o produto, o que vai ter de diferencial no produto, quais vão ser as características desse produto. Isso é muito comum hoje. E acho que falta para as pessoas, até funcionários que trabalham na parte técnica, eu vejo isso, essa consciência de que é importante você proteger os dados. Que o fato de você não ter acesso a algumas coisas não é porque ninguém gosta de você. É porque você não tem que ter. E tem que pegar as coisas e tratar elas da forma apropriada. Então, sei lá, empresas geralmente colocam labels no documentos, tá? Tem documentos confidenciais, top secret. A Intel, por exemplo, tem diversas classificações de documentos. Intel, top secret, sei lá. Por exemplo, documento pessoal é considerado confidencial. Então, se você esquecer em cima da mesa o seu passaporte e algum policial, um segurança vê, eles tomam o seu passaporte e é tipo uma punição, por exemplo. Tem esse tipo de política. Mas eu acho que basta uma dessas pessoas, um desses elos falharem, que compromete todo o ecossistema. E isso acho que é uma coisa muito séria. A gente comentou, queria fazer um questionamento ao Benetton sobre a questão de auditoria constante. A gente sabe que o Terra, por exemplo, tem call center, a Scopus contrata call center, e uma coisa que eu levantei aqui, um ponto que eu vou levantar, é a questão da engenharia social. Tem a política de segurança, tem a auditoria constante, tem um compliance para manter a privacidade dos seus clientes. Essas informações elas são contempladas, existe uma preocupação desse lado, essa questão do Big Data também, mas principalmente essa questão das informações para se manter essas informações privadas. Por exemplo, o Gabriel levantou um assunto interessante, e eu até lembrei do que o Gabriel falou agora, eu lembrei de um assunto que, não sei se vocês viram semana passada, a Polícia Militar de São Paulo guarda registro de pessoas famosas. Eu achei extremamente interessante, acho que tem 300 pessoas, entre elas Gisele Bündchen, Ayrton Senna, Pelé, né, e a explicação do coronel que toma conta dessa sala é justamente para que esses dados pessoais não caem em mãos erradas, né, o número de identidade, enfim. E a gente trazendo para o ambiente corporativo, a gente tem o lado da proteção de dados, como o Fabiano levantou até da LP, dessa coisa toda, e principalmente essa questão da engenharia social. Né? No caso do call center do Terra, o Fabiano, a Scopus contrata, como é que vocês enxergam essa questão dessa privacidade dentro do ambiente de vocês? Vamos lá. Antes de falar do call center, vou só voltar a algumas questões para a gente usar isso como um paralelo. 10 anos atrás começaram, 10 anos, eu não sei o tempo exato, eu acredito que há 10 anos a gente tem internet banking. Se para qualquer executivo de segurança dessa época perguntassem qual é a sua opinião em relação a lançar um internet banking, eu duvido que algum tenha dito que era uma boa ideia ou que eu aprovo. Eu duvido que alguém tenha carimbado. Infelizmente, eu não participei dessa tomada de decisão, mas eu tenho certo que se eu tivesse há 10 anos atrás, eu teria dito que não, isso é inviável.
E hoje a gente vê que internet banking é uma realidade e quem demorou para participar gastou muito mais dinheiro no operacional e em outros modelos. O que é a grande questão? A grande questão de call center e segurança, ou qualquer que seja o tema, é segurança é custo. Se você vai aumentar o nível de segurança no teu call center, você vai aumentar o custo. E do mesmo jeito que o profissional de segurança, o CSO, o executivo, o head de segurança de uma empresa, ele quer que os processos sejam o mais rápido, o mais seguro possíveis, o CFO vai querer que eles tenham o menor custo. Ele vai querer buscar a melhoria contínua, e não só a melhoria contínua em velocidade, em qualidade do processo, ele vai querer buscar que aquilo custe menos. E isso é um contraponto. Assim como usabilidade e segurança, em alguns momentos, são contrapontos, segurança no call center está diretamente relacionado a custo. Quanto mais dados você vai perguntar numa identificação positiva, mais tempo você vai ter de atendimento. Então, sim, é uma preocupação do Terra. A gente teve uma discussão há alguns anos, acho que uns 4 ou 5 anos atrás, porque o modelo de atendimento, uma vez que o atendente ele tem todos os cuidados, onde ele não consegue tirar print, ele não consegue acessar a internet, ele tem a sua máquina protegida. Só que nada impede que ele tenha uma memória boa, acesse determinado perfil e guarde. Isso ninguém está livre. E chegou um desafio para mim de que a gente tinha que pensar, aliás, foi uma questão que eu apresentei para o diretor responsável pelo atendimento, e logicamente com toda ação vem uma reação. A minha reação foi, ok, então me diz como a gente vai fazer isso. E a gente falou assim, ok, as pessoas têm que fazer o atendimento, tem que ser ágil, e o que a gente pode fazer? A gente pegou todos os dados pessoais, ou tudo que a gente considerava que era crítico, e não exibia na tela. Exibia fracionado. E a partir do momento que o atendente fazia a identificação positivo, liberava parte desses dados. Outros dados só seriam liberados se ele solicitasse mais informações. E a partir daí começava a ficar registrado. Se você pensar, a segurança é suficiente? Não, porque ele vai, em algum momento ele tem condições de ter esses dados. Só que você começa a ter muito mais controle. E quando você tem mais controle e as pessoas sabem que estão sendo controladas, elas tornam mais prudentes. E tem uma outra questão que a gente falou, e da NSA, que a gente tem que frisar, é a questão da ética. Que está muito relacionada, eu acho, a essa discussão entre CSO e hackers. Os atacantes não são nada éticos. Os profissionais de segurança têm por obrigação ser éticos. E os profissionais de segurança ou de TI que têm acesso privilegiados, eles estão sendo éticos? E como a gente controla essa questão de ética, não só para um atendente, mas para o superadministrador, para o DBA, que é o caso mais clássico? Quem controla eles? Tem até aquela famosa frase, né? Who watch the watchers? E como está essa questão? Então, acho que é função do executivo pensar de uma maneira um pouco mais global. E imagino que o profissional de segurança ele tenha que ser criativo. Ele tem que achar coisas de baixo custo, que demandem mais tempo e mais custo, mas que os outros executivos estejam dispostos a pagar por aquilo. Ninguém vai pagar o dobro da tua... nenhum CFO aprovaria você dobrar suas contas de call center. Mas talvez por segurança ele esteja disposto a pagar 15%, 20%, talvez a mais. E o difícil é o profissional de segurança conseguir mostrar que existe esse valor
e que ele vai ser parte desse valor vai ser recuperado com as próprias fraudes. Então, essa é a grande questão, se tornar criativo. Bom, hoje se a gente tentar contratar um call center, ou vamos até ampliar, qualquer provedor de serviço, se você tentar impor determinados requisitos de segurança, provavelmente você não tem ninguém para trabalhar para você. Né? Então você acaba tendo que contratar alguns, ou dentro de certos requisitos mínimos, apoiar esse call center na implantação de alguns processos, ou na implantação de algumas soluções, que eu acho que é um modelo que a gente vai ter que caminhar na área de segurança, modelos colaborativos, onde as empresas colaboram no trabalho da privacidade, colaboram informando as fraudes que estão ocorrendo, colaboram trabalhando onde está vindo possíveis fontes de ataque e até desenvolvimentos tecnológicos na linha da inovação mais aberta aí. Então é difícil você contratar um provedor de serviço que esteja bem alinhado. Né? Você não vai ter nem condições operacionais de ficar monitorando a operação desse provedor de serviço. No final das contas, tem um monte de máquina lá, mas tem pessoas trabalhando. Né? E o humano é falível. Em algum momento o cara vai aplicar um patch, vai fazer uma GMUD lá, né? Depois de meses aprovando a GMUD, aplicou errado, vai pôr uma brecha e ninguém audita o que aconteceu depois dessa GMUD, não é feito um pentest, nada assim, e a brecha está aberta. Então, é complicado você exigir, quando você vai juntando a cadeia, né, você garantir que todo mundo está certinho, é muito difícil. Existe um custo associado a isso. Então, existe um desafio muito grande nosso, que é redesenhar processo para o executivo. Ter a mente aberta para abraçar novas tecnologias, abraçar novas ideias e construir modelos operacionais diferentes. Existem várias empresas que trabalham no modelo operacional há mais de 20, 30 anos e não mudam esse modelo, mesmo com as mudanças do mercado tecnológico. Então, eles tinham que readequar esse processo constantemente. E isso até gera um pouco de falta de competitividade, mas às vezes as margens são tão grandes em certos mercados que nem faz diferença. Né? Então, por exemplo, em call center, eu como desenvolvedor de produtos, a gente fez um trabalho de meses de pesquisa, quebrando a cabeça com base justamente nessa questão. Como é que eu faria, por exemplo, um call center trabalhar com zero de conhecimento do cliente? Teve um produto que a gente desenvolveu que foi focado em como fazer um PID, que a gente chamou de PID cego. Como que o atendente faz um PID do usuário sem pegar nenhuma informação dele? Então a gente conseguiu construir um produto. Então, mas para eu chegar para o executivo vender essa ideia, falar para ele, olha, nós vamos mudar o seu sistema, tem um custo de mudança do sistema. Tem, porque eu vou mudar a tela dele. Eu vou ter que ter um treinamento desse atendente, porque o atendente vai perguntar assim, senhor, confirme o seu nome para mim no seu dispositivo celular. O cara vem aqui, escreve o nome dele no celular, eu assino isso com métodos criptográficos, gera um hash associado a isso, e ele responde, meu nome é 4P215942. Ok, senhor, seu nome está correto. Qual a sua data de nascimento? Eu vou lá, coloco minha data de nascimento. Minha data de nascimento é 15A3P9. Ah, mas esse processo vai ficar ruim para o usuário, vai ser... Gente, tudo na vida tem um preço. Se você não quer abrir mão de um pouquinho mais de esforço, né, você vai ter que conviver com o problema. É uma escolha. Esse é o problema do executivo. O executivo vai ver assim, vamos ver o tempo que eu vou gastar mais no atendimento para fazer isso. Vamos ver qual o custo que vai ser. Vai aumentar em 2 minutos minhas ligações, eu tenho tantas ligações no mês, não sei o que, vai aumentar meu custo em 600 mil reais. Não vou fazer. A linha de raciocínio dele é eu pago o risco. Né? E quando dá um problema, você fala, porque a empresa é insegura, a empresa fala, não, nós estamos tomando todas as medidas, estamos cuidando, o vazamento foi pequeno, etc. Mas quando ele faz as contas, pagamos uma multa de 100 mil reais, ele pagou 100 mil reais, mas ele economizou 600 mil. Então, isso, para quem gosta de segurança, isso é feio. É igual aquele histórico, né, antigo, não lembro que empresa de automóvel que falava que não sabia que o carro tinha um defeito, mas é mais barato pagar as indenizações por morte do que pagar o conserto dos carros. Né? Foi a Ford, né? Então assim, para quem gosta de segurança, é complicado pensar nisso. Né? É frustrante. Então, meu desafio, por exemplo, com esse produto foi como eu construir um produto desse que fosse fácil, dentro do possível, e que o custo dele fosse lá embaixo. Né? Então foi assim,
Eu tenho um parceiro meu que nós somos yin e yang, né? Eu existo na internet em todo lugar, ele não existe em lugar nenhum. Né? Então, ele olhando pela ótica dele, eu falei, e eu pela minha ótica, como é que a gente constrói? Eu olhando o processo de negócio, ele olhando o mundo dos bits e bytes, como é que a gente constrói? A gente levou meses pensando nisso, conseguimos desenhar esse produto, mas esse produto ele é simples para a gente, mas de repente para um processo operacional ele é complexo. Né? Então, por exemplo, normas como o PCI exigem que num call center, toda vez que eu mostrar o número do cartão, eu tenho que armazenar essa informação criptografada. Não sei. Então, num telefone, quando eu ligo para um atendimento de vários operadores fazem isso, senhor, por favor, confirme o seu número de cartão. Aí eu falo, botei minha URA no contexto do PCI. Até a ligação está sendo gravada, você vai criptografar essa ligação e vai guardar por não sei quantos anos. Né? Então, eu crio custos também. Então, às vezes, um investimento numa solução tecnológica, que eu acho que é o caminho para resolver tudo isso, é a nossa criatividade do desenvolvimento de soluções tecnológicas dos dois lados, do lado hacker e dos lados executivos, tendo abertura para isso. Né? Eu acho que é investir um pouco, né, em algumas coisas, abrir mão de alguns processos rígidos, mudar um pouco esse processo, porque do outro lado, em termos de redução de risco e custos que vão ficar muito altos no Brasil, são os custos de compliance. Esses custos são altíssimos. Se você tiver uma solução que tira algumas operações, por exemplo, se eu tiro um call center do escopo do PCI, meu custo vai lá embaixo de compliance. De armazenamento, de auditoria, acaba o meu custo. Então, essas soluções têm que ser olhadas com mais carinho. Né? O jeito de compor o custo dela tem que ser mais analisado na cadeia, não simplesmente no investimento em segurança, mas na redução. Olha o investimento de segurança, olha o quanto variou o custo operacional em atendimento, olha o quanto reduziu meu custo de compliance e olha o meu custo ao longo do tempo. Eu tenho que olhar o meu DRE de uma forma mais ampla, não é só o orçamento daquele ano. Né? Então, isso para um CSO é uma equação com muitas variáveis para ser administrada. Né? E quando você bota toda essa coisa na prioridade de soltar um produto, nós estamos soltando um site, você fala assim, não, mas nós vamos soltar o site já com esse produto novo. O cara fala, meu amigo, para eu mudar isso aqui, você tem que fazer um pedido de projeto, o projeto tem que entrar na fila do desenvolvimento, o desenvolvimento vai levar 1 ano e 6 meses, depois que implantou tem a homologação mais 2 meses, depois as GMUDs levam 2 anos para você fazer a mudança. Né? Aí depois de 2 anos, de repente, o problema já aconteceu, ou as prioridades surgiram outras e a coisa vai sendo postergada. Então, é uma luta diária, né? Você deve sofrer isso o tempo todo. Então, a gente, do lado de desenvolvimento de tecnologia, a gente tenta facilitar, mas nem sempre é possível. Então, o outro lado tem que ceder um pouquinho. A gente vê que tem um problema financeiro envolvido, né? E como o Benetton colocou lá no início, né? Os outros problemas que o CSO passa, a gente está vendo aqui, né? Como o Rubira falou, né? Os executivos não dormem por alguns motivos, né? De preocupação, e os pesquisadores não dormem por outros motivos que são bem mais divertidos, né, Rubira? Então, trazendo esse contraponto que o Benetton colocou, né, na questão da privacidade, de manter o sistema de informações para que o atendente do call center vá até determinado ponto, o custo operacional para se mudar todo um aplicativo, né? E a gente sabe do caso da Apple que aconteceu, o caso do Dropbox, que eles jogam para um terceirizado, né? Olha, a culpa não é nossa, a nossa marca é maior, mas a gente contratou um serviço ali, mas o pesquisador não quer saber disso, né? Ele quer poder chegar a um ponto. Na verdade, eu acho que esse ponto que ele falou da pessoa de segurança da informação muitas vezes ficar desapontada, né, com o trabalho na empresa, é realmente complicado, porque para pensar, muitas vezes você como pesquisador desenvolve uma nova tecnologia, uma nova ideia inovadora que resolve de fato um determinado problema, e quando vai para a empresa, vamos utilizar essa tecnologia ou não? Patentear toda empresa quer, né? Agora, usar a tecnologia é mais importante do que patenteá-la, na minha opinião, né? Como a pessoa que desenvolve tecnologia. Muitas vezes vem aquilo, não, peraí, o nosso produto já é melhor que o do concorrente, então a gente não precisa melhorar um pouco mais. O nosso produto já é o melhor. Quando o concorrente chegar no nosso produto, aí a gente lança essa nova funcionalidade. Porque, de fato, quem também oferece a solução tem a mesma questão financeira. A única forma de solucionar isso é justamente as empresas que compram também conhecerem mais, ter gente técnica nessas empresas que também conhecem mais. Isso é essencial para tirar esse desequilíbrio entre quem vende e quem compra e também trazer soluções criativas. Vou dar um exemplo de como segurança da informação, se tivesse alguém com realmente conhecimento na empresa, poderia economizar custo. Não sei se vocês estão sabendo, mas a Amazon
recentemente reiniciou todas as máquinas da cloud dela, de todos os clientes. Todo mundo está sabendo disso? O motivo disso foi porque o Zen, que é o sistema de virtualização que a Amazon usa, ia anunciar uma vulnerabilidade. A vulnerabilidade era crítica, permitia escalação de privilégio da máquina virtual para a máquina host. Portanto, todos os clientes, né, rodando em Amazon estavam vulneráveis, porque eles utilizam a tecnologia do Zen, e eles não tinham opção. Eles, para aplicar o patch, tinham que rebootar a máquina. Não, eles não tinham. Na verdade, existe uma tecnologia para Linux, que já existe há muitos anos, chamada Splice, que permite você fazer patching on the fly no binário do kernel do sistema. Então eles poderiam ter corrigido essa vulnerabilidade sem rebootar a máquina de todos os clientes, gerar impacto para a imagem, gerar impacto de negócio, gerar impacto, por exemplo, para o H2HC, porque o nosso servidor estava hospedado, rebootaram a nossa máquina sem falar para a gente que iam rebootar. Então assim, gerou impacto para um monte de gente que não tinha nada a ver, simplesmente porque o time operacional da Amazon não tinha alguém com conhecimento realmente técnico avançado. A culpa é da Amazon, estou falando que a Amazon é incompetente? Não. O problema é que muitas vezes as empresas não entendem que as pessoas que têm esse conhecimento de hacking, esse conhecimento pode ser usado para muitas coisas. Inclusive para fazer soluções mais criativas para problemas que elas acham que têm, mas na verdade não teriam. Fazer um patch desses, na verdade, seria um trabalho, sei lá, no máximo uma semana, considerando testes. Tá? Enquanto rebootar todas as máquinas, só para rebootar eles demoraram mais do que isso. Só para você ter ideia do impacto em termos de negócio. Então mostra claramente que as empresas elas não sabem usar o talento que elas têm. Então muitas vezes ela tem os pesquisadores, e os pesquisadores estão lá fazendo coisa, e aí eles colocam um pesquisador para fazer umas coisas que não tem sentido, tipo relatório. Desculpa, relatório é uma coisa que não tem sentido. Põe uma pessoa para escrever relatório e deixa o pesquisador fazer pesquisa. Aí você põe lá um outro cara que é bom em escrever, para escrever, o cara que é bom para hackear, o cara que é bom para... Cada um faz o que é bom. Eu acho que as empresas ainda estão tão preocupadas com a forma antiga de gestão, e aí, na verdade, eu não estou nem culpando o gestor de segurança, eu estou culpando literalmente o pessoal do RH, que ainda quer contratar pessoa baseada em certificação. Sabe, eu entendo todas as dificuldades do RH, mas não é possível que eles não conseguiram bolar uma forma mais criativa de contratar gente. Mas Rubira, nessa questão do RH, não é um skill que o executivo está pedindo? O RH não seria uma falha compartilhada? Na verdade, é um negócio extremamente complicado, porque o RH não quer, de fato, perder tempo. O RH quer mandar a contratação de segurança da informação no mesmo pacote que ele manda a contratação de faxineiro, no mesmo pacote que ele manda a contratação de, sei lá, de todos os cargos da empresa. Ao invés de conseguir criar um processo diferenciado dependendo do que se trata. Isso força o executivo de segurança, que muitas vezes nem tem o poder para mudar o processo do RH, a simplesmente, ok, beleza, você está pedindo o quesito, o que eu vou fazer para filtrar? O executivo também não tem muita opção. E ao mesmo tempo, tem o fato de que na indústria existem poucas situações onde a gente pode ter uma conversa de fato sincera, onde sentam executivos, sentam técnicos, e as pessoas realmente falam o que elas querem falar e criticam o que tem que ser criticado. Né? Então, existe aquela máfia da certificação, porque todo mundo que tem uma determinada certificação forma um grupo, que é o grupo que toma as decisões técnicas. Então, nosso amigo deu o exemplo do PCI. O PCI, para mim, é um absurdo técnico. É sério, quem escreveu a norma do PCI, no fim das contas, não tinha conhecimento técnico, na minha opinião. Certo? De fato, deve ser alguém que tenha todas as certificações do mundo que estava lá no comitê. Só que um exemplo, como os caras podem equiparar o cara usar um Web Application Firewall do cara ter Code Review? É um negócio que, assim, são duas coisas que são completamente diferentes em termos de segurança providas, inclusive em termos de visibilidade e entendimento. Ambas as tecnologias podem ser importantes, mas elas são completamente inequiparáveis. Não consigo entender aonde eles conseguiram equiparar isso na cabeça de alguém que escreveu essa norma. Certo? A questão de criptografia que eles definem, vários desses quesitos que eles definem, está completamente errado. E aí, como eles criaram uma norma enorme, todo mundo implementa errado, gastam dinheirão para implementar errado, e coisas que poderiam ser feitas, que poderiam fazer a diferença, eles acabam não fazendo. Exatamente, é questão política. Né? O cara falou assim, eu tive fraude. Teve a fraude. Não, mas eu tenho o certificado do PCI, então eu tô bem. Não foi um erro meu, porque eu estou em compliance. Então você tem um atestado de posso fazer cagada, né? Eu posso fazer uma burrada aqui porque eu tenho o certificado. Se acontecer dentro desse certificado aqui, estou em paz. Eu acho o seguinte, tem uma coisa que chama responsabilidade. Se você é uma empresa e você está lidando com dados de clientes, você é responsável por esses dados. Então, assim, entendo todas as motivações de negócio. Bom, beleza. Para que eu vou lançar um produto agora?
sendo que eu não preciso, eu estou ganhando mercado, eu vou fazer isso a mais. Mas tem um ponto que você é responsável, a empresa é responsável porque os clientes estão confiando nela. Eu não vou dar exemplos aqui para manter meu emprego, brincadeira. Mas tem alguns tipos de software de segurança que todo mundo sabe que não funciona. E assim, e as pessoas usam e confiam naquilo. E as pessoas que desenvolvem esse tipo de software, elas sabem os problemas que tem e muitas vezes têm soluções muito melhores para aquilo. Mas elas não fazem. Elas não fazem por motivo de negócio. E isso acho que é falta de responsabilidade, porque os clientes que estão usando... A venda imediata. A venda imediata? Sim. A preocupação que leva é a do negócio. Mas, na verdade, o que acontece é que os clientes estão confiando nelas e elas estão expondo eles, sabendo que estão fazendo isso. Então, acho que tem esse ponto que é importante. Eu concordo. O problema aqui, na minha opinião, não é nem eu não culpo o fornecedor, para ser sincero, porque apesar dela ter a responsabilidade, eu concordo, o fornecedor tem a responsabilidade para com o cliente. Mas é complicado se o cliente não sabe dar esse valor. Na minha opinião, a culpa aqui está sim nas empresas que não querem entender da tecnologia. Elas querem usar a tecnologia, querem abusar da tecnologia, mas elas não querem ter ninguém que entenda de tecnologia. Isso impossibilita. Na verdade, como você chega no mercado com algo que é diferente, se as pessoas que compram não entendem essa diferença? Elas são incapazes de verem essa diferença. Isso é o complicado. Então, assim, na verdade, a responsabilidade tinha que ser dividida. A responsabilidade tinha que ser dividida. Eu acho que se os clientes que compram tivessem mais responsabilidade, eles assumissem que eles precisam entender um pouco melhor do processo que eles estão fazendo, ao invés de só comprar para fazer o X no PCI, as empresas que vendem também iriam ter mais responsabilidade. Só que se esperar que só um tenha, não vai acontecer. Então, os atacantes têm que continuar lançando bugs nos produtos de todo mundo. Bom, o tempo está curto. Não, pode falar, Gabriel. Não. Pode falar. Então, só para complementar, esse era o ponto que eu estava tentando chegar devagarzinho. Porque é o seguinte, também as pessoas que compram, elas têm que exigir qualidade do que compram, têm que saber o que estão comprando. Eu acho que esse é um outro ponto também, comprar por comprar. Então, assim, eu não acho que a responsabilidade é só de um ou só de outro. Mas os dois têm responsabilidades, mas a empresa que fornece, ela não pode ir só pelo marketing, ela também tem que ir pela responsabilidade que ela tem em mão, que os clientes depositam nela. Mas se o mercado não exige qualidade das pessoas, das fornecedores, então, na verdade, isso não muda nada também. Esse era o ponto que eu estava... Bom, o tempo está curto, a gente tem que parar para almoçar. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Marco Carvalho, represento a Comptia no Brasil. Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Queria fazer algumas colocações, sim. Primeiro que a gente falou de negócios e de tecnologia aqui. Negócio, empreendimento é uma coisa que envolve uma palavra comum no mundo de segurança chamada risco. Não existe empreendimento sem risco. Né? E não existe segurança, seja de ataque ou de defesa, sem a gente tratar da questão do risco. Bom, se risco é um dos componentes da equação de múltiplos itens, como você comentou, na minha visão, e olhando para tudo que vocês falam, eu vejo assim, eu acho que o risco talvez não esteja sendo tratado do ponto de vista do seu valor para o negócio da forma adequada. Assim, de que maneira um negócio, quando compõe um novo website para lançar um serviço ou um produto, considera o risco desse serviço que está sendo lançado como um dos componentes core da sua linha de produção, vamos chamar assim. Aquela conversa do Nicolas Cara 10 anos atrás, TI não interessa porque TI não é componente core de nenhum tipo de negócio. Tá, faz essa pergunta para ele hoje. É diferente, né? Aquele exemplo que você deu de alguém vem te pedir um negócio, leva 1 ano e meio para desenvolver, 2 anos está na praça, você dá essa resposta para alguém do negócio, o cara vira as costas, compra isso em cloud e se vira para administrar o contrato dele depois. E as questões jurídicas de segurança, o risco muda do técnico para o jurídico, mas a gente está sempre lidando de risco. O risco fica mudando de mão. E a gente fica tirando o nosso da reta. Quando você falou, né, eu estou compliance com o PCI, então agora o problema não é mais meu, agora o problema é teu, cara. Você escolheu essa norma, agora se vira com ela. A norma está errada, quem é que vai criticar a norma? Não, o técnico nenhum vai pôr a mão nisso. Porque tem a máfia da certificação. Então, ouvindo vocês todos, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de compliance, relação TI com o negócio, eu acho que a questão maior é o risco relacionado com a privacidade. Né? Que risco o meu negócio corre se eu não levar em consideração a privacidade dos meus usuários finais, de quem gera o meu DRE ao longo dos últimos 5 anos? Para onde eu vou estar daqui a 5 anos se eu não olhar para isso? E a que nível de exposição eu vou ter? Se eu fizer o que o Dropbox fez, eu não estou mitigando o meu risco. Estou simplesmente tentando tirar das minhas costas, ele só fez pior.
Só aumentou ainda mais a percepção de que tinha uma vulnerabilidade. Ele não tratou aquele pequeno contrato com valor de risco adequado para dizer, olha, isso precisa de mais atenção. Um pequeno investimento num risco bem detectado vale muito mais. Né? Conceito básico de avaliação de mitigação de risco. Então, era só um complemento, uma contribuição aqui. Eu cheguei, ouvi vocês falando, falei, acho que faltava ligar essa questão do risco para unir tecnologia com o negócio de uma forma que a gente pudesse ponderar. Só queria fazer um ponto no teu comentário sobre certificação, para não deixar de defender meu peixe. Certificação profissional das pessoas não tem máfia. Tá? Dos esquemas de compliance e tudo mais, eu até entendo que tem questões políticas que precisam ser endereçadas, mas tratar as pessoas e educá-las para ter uma língua comum e para que a gente possa nivelar esse entendimento de risco no mercado, eu acho que é fundamental. Obrigado. Na verdade, a gente vai fechar ali, que senão o Balestra vai me jogar uma garrafa dali. Mas, aproveitar que a gente está em horário político, a gente vai fazer 1 minuto e meio de fechamento para cada um, para a gente poder almoçar, né? Vou contar no relógio que cada um falou à vontade. Mas a gente começou o debate com criptografia, privacidade, NSA, os problemas que os gestores têm, privacidade, o marco civil da internet, que a gente nem chegou a comentar. Por sinal, tem a cartilha do marco civil aí, que vocês podem pegar à vontade. O ambiente protegido, o Gabriel levantou a questão de software, o gestor compra e não avalia, o Rubira levantou a questão da falta de um cara mais técnico dentro de uma equipe de segurança e informação, o caso do custo, o caso das certificações, né, o pesquisador ético, a auditoria constante. E aí eu vou deixar só, para finalizar, tu faz o contraponto ao Marco, e eu deixo só uma única questão, uma última questão para fazer o fechamento. Uma legislação mudaria essa questão, essa visão de emprego de melhor área na questão da privacidade, na questão da criptografia, dados os exemplos que a gente teve com a NSA, a gente sabe que houve uma correria para aprovar o Marco Civil da Internet, no próximo ano vai vir uma correria para aprovar até o próximo escândalo, né? Senão, enfim, para aprovar o anteprojeto de lei de dados pessoais, então fica essa questão. Será que uma legislação federal, né, faria com que o investidor abrisse um pouco mais a mão, né, para melhorar essa questão, né, e até ter uma equipe técnica que é cara, não é barato, a gente sabe que não é barato ter um cara técnico bom na sua área, mas para fazer até a melhor análise, para que vocês tenham um pouco mais de paz e possam dormir um pouco mais sossegados. Vamos lá, tenho 2 pontos. Risco, eu acho que o profissional de segurança ele tem que começar a enxergar muito mais, não o risco só da segurança da informação, mas risco corporativo. Quando a gente fala risco, a gente enxerga uma coisa que é ruim. Eu ponho meu dinheiro em ações porque eu tenho o risco de ganhar mais dinheiro do que os outros investimentos. Risco é algo que tem que ser levado em consideração. E vou dar um exemplo. Será que o Facebook ou o Dropbox ou uma série de outras grandes empresas, Terra, qualquer corporação, não conhece determinados bugs e mesmo assim ele lança o serviço com o risco de ser o inovador do mercado ou de ganhar liderança ou de rentabilizar mais rápido? Essa é uma opinião pessoal que profissional de segurança ele vai ter que se modelar e cada vez mais ter o CSO se modelar numa visão de riscos corporativos. E unir o que é legal, riscos de oportunidade de negócio, segurança, riscos tecnológicos, N pontos. Em relação à legislação ou qualquer outra regra, vocês lembram de uso de cinto de segurança? Enquanto você não era multado, não perdia ponto, enquanto não tinha uma sanção, ninguém usava cinto. Hoje, eu chutaria 99% das pessoas usam cinto. Não usa? Ele é a margem de erro do alguém assumiu um risco. E a grande questão é a sanção. Vai ter uma legislação, se a empresa, e como foi bem apontado, ela vai ser multada em R$100 mil e os controles valem, só de implementação, superam 1 milhão, que executivo vai lá e vai falar, não, vamos fazer segurança por compliance? Ninguém vai fazer segurança por compliance.
Então a grande questão é que a gente tem que modelar e começar a pensar num momento de você vazou dados pessoais, seja responsabilizado criminalmente, os representantes legais. Aí você começa a transferir essa responsabilidade de fato ser ponto. Só fazer uma observação. O anteprojeto de dados pessoais que está no Ministério da Justiça, ele tem imputações criminais para vazamento de informação. Aí o executivo vai começar a ser muito mais criterioso. E para fechar, para mim, hacker e os atacantes são fundamentais no processo de segurança, porque eles que ajudam a levar a maturidade dos produtos e de tudo mais. Eu assisti uma apresentação de uma menina no TED de cibersegurança, uma menina de cabelo colorido, e ela usa bastante essas questões. Não vou comentar, deixo vocês darem uma olhada, que ela põe uma visão do o que os hackers fazem de diferente e como eles são importantes para o ecossistema. Tá bom, 1 minuto e meio. Tentando ver se eu costuro tudo aí. Então, o que eu acho legal dessa história da NSA, Snowden, etc., foi que ele tirou o véu de uma coisa que muita gente que estava na área já conhecia, né? As brechas em plataformas de mercado. Então, instalo o meu application firewall, instalo o meu firewall, instalo os meus appliances de segurança lá, estou protegido, estou feliz. A história não é bem assim. Né? E o único jeito de você saber se não é bem assim é se você tem gente do nível desses caras aqui acendendo a luzinha e falando, começa a olhar que esse antivírus aí é fake, começa a olhar que esse application firewall é fake, começa a olhar que esse DS aí é só de enfeite. Né? Se não tem uns caras para fazer esse trabalho, o pessoal da empresa não vai ter esse nível lá dentro. Então a gente tem que usar esse conhecimento dentro da organização. Né? Existe um problema cultural que as empresas hoje, 90% das empresas têm base tecnológica. Tem empresa, se te dá tecnologia, ela morre. Né? E a gente tem muitos executivos que não sabem nada de tecnologia. Nós temos RH de empresa de tecnologia que os caras do RH não sabem nada de TI. Como é que ele vai contratar gente de TI se não sabe TI? Temos caras de finanças que não sabem olhar DRE, não sabem trabalhar com a parte financeira, compras. O cara não sabe comprar TI. Então, eu quero contratar para a minha área de compras um cara que é formado em sistema de informação, para trabalhar com compras, para saber comprar TI. Senão vai querer comparar por preço. Né? E não é assim. Né? Então, eu acho que essa história do Snowden foi espetacular. Eu acho que mexeu com a cultura da sociedade, mexeu com muitas coisas. Quer dizer, incomodou quem... Todo mundo estava quietinho no seu canto, agora está ficando incomodado. Né? Eu acho que a legislação ela é positiva. Tem dois jeitos de se aprender. Né? Se aprende pelo amor ou pela dor. Né? Então, eu acho que ela é positiva na hora que ela vem e dá uma forçada de barra. Acho que o PCI tem muita brecha, mas ele é interessante por quê? Porque ele veio para colocar assim, gente, isso aqui é o mínimo. E eu acho que ele coloca justamente que um application firewall é a mesma coisa de uma revisão de código, porque os caras não estavam nem fazendo isso. Fala, faz um ou outro, para mim é a mesma coisa. Porque você não tem nada. Se você fizer o feijão com arroz aqui, você já está me ajudando. Então, eu acho que é uma melhoria, não salva, mas é assim, é um passinho. Né? E eu acho que o mercado começa a forçar essas coisas. Né? Eu acho que uma coisa que é básica, na minha cabeça eu acho ridículo, né? Já devia ter acabado muito tempo. Por exemplo, usuário e senha. Credencial estática tinha que ser proibido. Acaba esse troço, elimina. Já temos tecnologia para isso, gente. Eu gastei 2 horas para preparar um botão para fazer login usando o Google Authenticator, vendo televisão. Então, assim, já tem tecnologia para isso, free, gratuito. Então, assim, tem que começar a implantar, usar essas coisas que estão aí. Né? A gente tem que se dar um trabalhinho para implementar essas coisas, para eliminar, criar. Mas a mudança cultural é muito grande. É igual foi o cinto de segurança. No começo todo mundo incomodava, hoje todo mundo, se não tiver, incomoda tirando o Rodrigo. Né? Então, eu acho que esses grandes vazamentos, grandes booms, eles são importantes para forçar a maturidade. Né? Assim como no modelo evolutivo, os hackers vêm para o quê? Para matar quem não dá conta de viver nesse mundo desse jeito e sobra quem está preparado para evoluir. Né? Faz a seleção natural, contribui com a seleção natural. Então, eu acho que é nesse sentido onde que o que aconteceu com a NSA é importante, para levantar essas fragilidades, para chamar a atenção para esse tema, para chamar os executivos para se especializarem. Não pode ter mais um executivo que não sabe o que é privacidade, pensa que identificação, autenticação e autorização é a mesma coisa. Né?
E eu acho que é o modelo colaborativo que vai fazer o mercado crescer. A gente tem que ouvir esses caras e a gente do lado de cá tem que amadurecer e botar todo mundo na mesa, até na definição da legislação. Quem vai definir a lei, será que vai ter caras desse nível aqui discutindo a lei? Né? Isso é importante. Para não acontecer o que aconteceu com parte do Marco Civil, né? Rubira, 1 minuto e meio. Vamos lá. Tá, bom. Já que estamos falando de lei, primeiro de tudo, eu não confio que o governo tenha mobilidade suficiente para realmente regulamentar nada que vai valer a pena daqui a alguns anos. E você falou de pessoal debater a lei. No primeiro debate que o Azeredo foi fazer sobre a lei, eles me convidaram. Aí ele começou a discutir coisas tecnológicas comigo. O assessor dele teve a coragem de mandar, não, porque eu me formei em sistema de informação em 1984, eu sei o que é log. Caramba, aí complicou, né? Tipo, nada contra quem se formou em 84, tá? Foi só o ano que eu nasci, mas se a pessoa não se manteve atualizada e foi para a área política, eu não acho que ela continua conhecendo da área de tecnologia. Quanto às certificações, eu só gostaria de deixar claro que, assim, eu não tenho nada contra certificações, nenhuma delas, seja PCI, seja certificação profissional. Eu só acho que hoje a gente vê ela como sendo um patamar máximo, enquanto a gente deveria ver ela como sendo um patamar mínimo. Na minha opinião, quando a gente fala assim, se a ISSP é um negócio ruim, CompTIA é um negócio ruim, não. Eu acho interessante saber que a pessoa tem esse conhecimento, porque eu sei qual linguajar que eu consigo utilizar com essa pessoa. É igual quando a pessoa ensinava modelo OSI, né, para falar sobre redes. É simplesmente você conseguir saber caracterizar em que camada que você vai conversar com aquela pessoa. Porque muitas vezes você vai conversar com alguém, o básico ela não vai entender, então complicou, né? Você vai ter que mudar o seu linguajar. Então, na verdade, essa é a minha crítica com a certificação, a gente olhar ela como um patamar superior. Governo, eu não confio, não acho que vai ter agilidade, não acho que é o governo brasileiro ou o governo americano, acho que nenhum governo vai conseguir. Um grande exemplo de legislação que está correndo, que o governo americano acabou aprovando, mas que é um absurdo, é regulamentar a venda de exploits. Então agora nos Estados Unidos, você vender exploit, um exploit, ele está dentro das leis de exportação do governo americano. Ou seja, você só pode vender exploits para alguns países e você tem que ser registrado com o governo. Ou seja, pegou todo mundo nos Estados Unidos que escrevia exploit e forçou eles a mudarem de país. Porque, na boa, você não pode esperar uma pessoa, um indivíduo que vive de um negócio, do nada ter que se tornar uma corporação que está dentro de uma lei que é extremamente complexa para você ter compliance. E a mesma coisa algumas das leis que o Brasil lançou, que acabou dificultando para pesquisador. Se você olhar bem hoje as leis aprovadas no Brasil, o pesquisador que está desenvolvendo ferramentas para testes de segurança, elas podem ser consideradas ferramentas de ataque. Elas são ferramentas de uso dual. E o pesquisador não tem como controlar se ele está lançando essa ferramenta na internet, qual vai ser o uso que vai ser dado. Mas hoje ele pode ser punido. Tudo bem que a Polícia Federal fala, não, nós não vamos atrás dos pesquisadores. Só que o fato deles falarem e eu acreditar e isso ser verdade para o resto de toda a vida em que essa lei vai existir, são fatores completamente diferentes. Gabriel, 30 segundos. 30 segundos. Bom, eu acho que o Leandro, eu te chamo de Leandro, colocou um ponto importante que é o do cinto de segurança. E o Rodrigo também tinha comentado antes, acho que isso é importante. Tem que ser um pouco mais rígido, eu acho, nesse tipo de punição para quem vaza. Porque muitos dos ataques que se vê por aí, não foi nego que atacou. Foi pessoas de dentro que deram as informações. Eles não foi atacado, eles deram. Tá aqui, olha, é sua. Eu acho que tem que ter uma punição forte mesmo com relação a isso. Eu sou um pouco... concordo com você nesse ponto. Eu acho que outra coisa que eu queria que ficasse para todo mundo é o uso responsável das coisas. Então, se você tem um cliente, você tem que comprar para a sua empresa as ferramentas que são boas, não as que falaram para você, não porque tem um rótulozinho ou um bannerzinho lá embaixo. Tem que usar responsável e quem faz também tem que fazer responsável. Acho que esse é o ponto. Um amigo meu me contou de um sistema que tem por aí, que talvez algumas pessoas conheçam. Começou errado. Todo mundo falou, isso não funciona, não faz. Saiu uma lei de cima que falou, faz. E todo mundo usa, talvez hoje, muitas pessoas usam e está vulnerável. E assim, partiu de uma decisão de negócio errada, que não entendeu os riscos da forma como deveria entender. Que não foi um risco responsável. Acho que é isso. Muito obrigado pela participação de todos.